E saiu a informação que vai impactar o dia de hoje. Fechou, acordo feito, diretoria sinalizou e Leila Pereira decide o futuro do Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quinta-feira com todas as informações do Vasco e é claro, você acaba de desembarcar aqui no canal do Torcedor Vascaíno. Você já chega aqui deixando o seu like e claro, verifica se você está inscrito aqui embaixo, estamos quase batendo a meta dos 100 mil inscritos, eu conto com a sua inscrição, porque hoje vamos falar muito de Vasco, porque hoje é um dia decisivo. Ontem tivemos a vitória do Fluminense em cima do Ceará com mais uma vez erro de arbitragem, né? Mais um jogo definido pelo apito. Mais uma vez a arbitragem aí dentro do Campeonato Brasileiro fazendo suas bizarrices. E para o Vasco foi muito ruim, porque o Fluminense chega também aos 47 pontos, o mesmo número de pontos que o Botafogo. E nós vamos falar o porquê é ruim, porque hoje tem definição e Leila Pereira vai definir o Vasco hoje, tá? Vamos conversar muito sobre isso. Eu queria também falar sobre acordo fechado. Tá fechado, hein? Fechou hoje, o acordo foi feito. E a gente vai falar bastante sobre o que a diretoria do Vasco sinalizou para jogador do elenco. Mas antes da gente começar com detalhes, olha só a capinha que eu vou colocar no meu celular nesse domingão, no dia do jogo do Vasco. E claro, né, não posso deixar de levar a minha garrafinha com o meu nome personalizada. Tem muitas capinhas da GoCase aqui, produtos licenciados pelo Vascão, tá aqui ó, produto licenciado pelo Vasco, tá junto com a GoCase e você compra os produtos com originalidade. Rapaz, é muita qualidade. Então eu vou facilitar a sua vida. Eu vou correr ali agora no primeiro comentário fixado, vou deixar o link da GoCase. E claro, para você ser diferente, porque você está inscrito aqui no meu canal e também deixou o seu like, vou deixar o código promocional aqui, ó, Lineker, para você colocar lá no ato da compra. Você comprando o seu produto GoCase e colocando o meu nome lá no cupom, você recebe um mega descontão. E você não vai perder essa. A GoCase é parceira aqui do nosso trabalho. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações do Vasco nessa quinta-feira. Então, solta a vinheta. E saiu a informação que vai impactar o dia de hoje. Fechou, acordo feito, diretoria sinalizou e Leila Pereira decide o futuro do Vasco. Você aí do outro lado não deixa de deixar o seu like. O seu like é muito importante para o nosso trabalho. Avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. E claro, você faz com que a plataforma entenda que tem que distribuir para mais vascaínos esse vídeo. Então deixe seu like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. Porque hoje, olha só, hein? Vamos falar sobre acordo feito, fechado. Diretoria do Vasco sinalizou e Leila Pereira decide o futuro do Vasco, hein? Eu já quero começar a falar sobre isso. Hoje é dia de definição. Hoje é dia de saber para que o Vasco vai brigar na tabela de classificações. Diretamente, Leila Pereira decide pela Libertadores da América junto com o Palmeiras se o Vasco vai brigar pelo G7 ou tem que brigar pelo G6. A parada é a seguinte, o Vasco está na 8ª colocação, atrás do Fluminense e do Botafogo, que tem o mesmo número de pontos, né, que é o 7º, 6º colocado, mas por conta, né, da ida do Flamengo para a final da Libertadores ontem, em cima do Racing, e o jogo de hoje do Palmeiras, né, da Leila Pereira, da presidente Leila Pereira, se o Palmeiras eliminar a LDU no Allianz Parque, abre-se automaticamente o G7 para Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro. E isso vai impactar diretamente ao Vasco, porque o Vasco hoje briga pelo G6, porque ainda não tem G7. E dependendo da Copa do Brasil, caso o Cruzeiro vá para a final com o Vasco, se o Vasco terminar na 8ª colocação, também com a combinação do Palmeiras indo para a final da Libertadores, já está garantida a Libertadores da América, porque se o Vasco perder para o Cruzeiro, abre mais uma vaga, porque o Cruzeiro é o 3º colocado. Então, a combinação para o Vasco hoje ir para a Libertadores da América, preste atenção, se terminasse o campeonato hoje, do jeito que está, para o Vasco ir para a Libertadores, Flamengo ou Palmeiras têm que ser campeões da Libertadores e o Cruzeiro ir para a final com o Vasco. Aí já estaria garantido, né, o G8 aí do Campeonato Brasileiro. É claro, se o Vasco for campeão, o G8 não existiria mais, mas o Vasco iria para a Libertadores. De qualquer forma, né? O Vasco campeão da Copa do Brasil. Então,
essa combinação pode acontecer, porque hoje a Leila Pereira com o Palmeiras decide o futuro do Vasco em campo contra a LDU, jogo importantíssimo que pode, né, colocar mais uma vaga ou não, ainda não confirmada, ali pelo G7 do Campeonato Brasileiro. E você, tá torcendo para o Palmeiras passar? Tá torcendo para a LDU? Confesso para você que uma final Flamengo e Palmeiras não é nenhuma final dos meus sonhos, né? Queria que ambos fossem eliminados nesse meio de semana, mas eu não vejo a LDU com um time potente assim, né, para vencer o Flamengo, né? Porque se for colocar aí entre Flamengo, LDU e Palmeiras, eu quero que o Flamengo não ganhe. É óbvio, né? Então a gente observa aí o futuro sendo definido hoje. Bom, olha só, a diretoria do Vasco sinalizou. Rapaz, a situação é a seguinte: o mercado está completamente assíduo em Pablo Verratti. A situação envolvendo o atacante, né, dentro ali do Vasco é o seguinte: o jogador é importante para o elenco, vem recebendo sondagens de equipes da Argentina e olha só, hein, a diretoria do Vasco sinalizou para a tentativa de já negociar uma renovação de contrato com o Pirata para suprimir, né, para afastar de lado todo esse assédio, toda essa procura de clubes argentinos no Pirata Verratti. Rapaz, a situação tá difícil. O Verratti é considerado um líder ali do elenco. O Ryan está em ascensão, mas a diretoria do Vasco cabe, né, dentro desse suporte ao Verratti, saber que o Ryan vai ser vendido, né? O Ryan tem projeção de venda. O Verratti retorna com toda certeza, né, a vaga de titular assim que o Ryan for negociado. Então, já que o Ryan tem essa projeção de venda, a diretoria do Vasco já se posiciona para tentar segurar Pablo Verratti em São Januário. Tem muita gente atrás do Verratti no futebol argentino, tá? Isso aqui é informação. Fiquem de olho, porque a situação não é muito simples, hein? Bom, vou falar aqui sobre acordo fechado. Tá feito o acordo. Vasco e Fluminense, os 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil. O primeiro dia 11 de dezembro e o segundo dia 14 de dezembro. O Vasco é visitante no último jogo e mandante no primeiro, mas ambos serão no Maracanã diante do acordo fechado entre as diretorias de Vasco, Flamengo e Fluminense referente ao Maracanã. Bom, muitos torcedores falando que o Vasco pelo menos tinha que brigar por São Januário, mesmo que não desse, para trazer aquele fogo pro clássico, chamar mais a torcida, mas parece que a diretoria do Vasco não quer entrar nesse conflito e já mantém o acordo para essa partida contra o Fluminense no Maracanã, tanto como mandante e também, obviamente, como visitante. Se deixa a sua opinião lá nos comentários, beleza? Olha só, vamos falar sobre mercado da bola, né? Falamos do interesse em Pablo Verratti do futebol argentino e, claro, o interesse ainda maior da diretoria do Vasco prorrogar ainda mais o contrato do jogador de 37 anos. Mas eu quero falar sobre outro interesse aqui, o interesse do Vasco na contratação do lateral esquerdo Juan Manuel Sanabria, jogador que está no San Luis do México, jogador que tem contrato até o meio do ano que vem, parece que está sendo mapeado aí por Admar Lopes, né, nesse mercado alternativo que é o mercado mexicano. E claro, né, informação, quem trouxe foi o pessoal lá do NT Vascaínos, a gente está trazendo aqui, repercutindo, e parece que o nome desse jogador corre nos corredores de São Januário. Eu falo para você aqui, volto a afirmar, o Vasco tem 3 prioridades antes de qualquer uma contratação, isso é informação, tá? Informação certa. Robert Renan, Carlos Cuesta e Andrés Gomes. Essas seriam as primeiras contratações do Vasco para a próxima janela. A aquisição dos direitos econômicos desses jogadores. Sair do empréstimo, sair do perigo, porque os jogadores estão valorizando, e já ter o passe dos atletas atrelados ao Vasco. Então, esse é o plano A, B e C. Talvez outros nomes vêm sendo mapeados para o plano D, enfim, a busca de outros jogadores no mercado. A informação que eu tenho é que a contratação de jogadores que hoje estão no elenco e renovações contratuais, como a do Puma Rodrigues, a do Ryan e propriamente agora a do Verratti, são prioridades. Depois disso tudo resolvido, o Vasco vai ao mercado, vai mapeando nomes. Aí o Admar Lopes não para de trabalhar. Galera, eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Daqui a pouco eu estou voltando com mais informações. Hoje, dia decisivo para nós vascaínos. Será que teremos já o G7 confirmado hoje no Campeonato Brasileiro? Enfim, forte abraço, saudações vascaínas.